Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada também se você segue inscrito e clica aqui embaixo no link da descrição, você vai ter acesso ao meu livro e a outros conteúdos. Bom, vamos lá então, vamos falar desses vídeos que eu trouxe para vocês hoje de exemplo, são dois, né? Mas esses dois representam vários, eu encontrei vários mesmo de vídeos com uma temática similar, que é essa ideia tanto da prioridade quanto também da obsessão, né? Que são coisas que a gente pode fazer uma relação, né? Basicamente é o seguinte, né? Uma tá dizendo ali, ou é obcecado por mim, ou sai fora. Aqui, se o dono da empresa não trabalha, perde o emprego. O que essa dica, né, que ela tá citando, né? Porque é uma espécie de dica, né? Pô, se você não ficar atento aí, não trabalhar, não ser obcecado por mim, você vai levar um pé na bunda. Basicamente é isso, né, que ela tá dizendo. Agora, o que a vida real nos diz? Por acaso, homens que dão enorme prioridade, que colocam a mulher lá no topo da prioridade deles, que vendem tudo, que vendem o Celta, que vendem a moto, né, que fazem uma viagem de 800 quilômetros para chegar num lugar. O que acontece com esses caras? Esses caras, eles estão se dando bem, estão ali com uma fila de mulheres atrás deles, interessadas, e eles estão lá, não, eu tenho uma obsessão por uma em específico, vou ficar com ela pro resto da minha vida, que ela é a empresa que eu gostaria de trabalhar, né, a empresa dos meus sonhos, é o Google, né, eu quero trabalhar para ela. Enfim, né? É impressionante o quanto que, por mais que essas dicas, essas coisas que elas falam nas redes, não se aplicam na realidade. E por quê? Eu vou relacionar isso a um tema que eu cheguei a comentar, do porquê que eu acredito que é muito complicado imaginar uma mulher falando das temáticas da rede e tudo mais. A própria natureza delas indica que muito do que elas pensam de forma consciente não se aplica ao que elas de fato desejam. É engraçado isso, né? Eu não duvido que essas duas aí e as outras que também fizeram vídeos similares, que elas não pensem isso no sentido assim, poxa, eu quero um cara assim pra mim, eu quero um cara que eu entre no relacionamento, que me coloque como prioridade, que seja obcecado por mim, que seja apaixonado, loucamente apaixonado por mim, né? Elas até querem isso no sentido consciente, mas elas não valorizam isso. Elas não... Por quê? Porque elas têm uma grande dificuldade de autocompreensão. A verdade é essa, tá? E aqui eu não tô eximindo elas de culpa, não, tá? Eu tô apenas apontando que essa dificuldade torna muitas vezes o que ela vai te dizer, que ela vai te orientar, como uma orientação que não vale de muita coisa. Porque é aquele efeito, né? Ou seja, o que eu quero não é exatamente o que eu pratico, o que eu falo não é o que eu faço. Então, feito toda essa análise, o que você pode chegar à conclusão? A conclusão que você pode chegar é que provavelmente esses caras que não davam prioridade, que não eram obcecados por elas, são os caras que ficaram com essas moças, são os caras que tiveram relacionamentos com elas, e aí elas tiveram esse efeito, né, do tipo, eu não quero mais isso pra mim, não sei o quê, agora eu sou uma mulher diferente, e aí vai nessa vibe. Algumas até escolhem um perfil desse tipo, mais pra frente enjoam, né, percebem que esse cara que é obcecado, esse cara que a coloca como prioridade, é um cara que ela não consegue admirar, que ela não consegue ter desejo, que ela não consegue ter atração mais por ele. E aí entra naquele efeito. Alguns continuam num relacionamento assim, outros o relacionamento termina, tá? Então, caras, se você entender isso, se você entender que a regra desse jogo é não pedir informações, não se orientar por base do que elas falam, mas do que elas fazem. Essa frase, que é uma frase da comunidade, muito forte, muito importante, é quase que uma regra básica de qualquer um aí que queira entender de rede. Se você ir por esse raciocínio, você com certeza vai
entender muito mais da natureza delas e dos comportamentos, muitas vezes do que elas mesmas. Certo? Então, por favor, nunca trate uma mulher como prioridade na sua vida. Nunca. Nem mesmo se ela for a sua esposa, a mãe dos seus filhos, tá? A prioridade pode até ser a família como um todo, aí eu até entendo, mas ela em si, jamais. Ok? Tenha isso em mente, porque o dono da empresa, né? Como ela disse no vídeo, ele, claro, ele tem que ter uma visão de cuidado, de controle, né? Vamos dizer assim, né, de entender que ele precisa, né, ter ali, né, um mínimo, né, pelo menos, de zelo. Isso é óbvio, isso eu não preciso dizer. Não é também o cara que, né, sei lá, destratar e tal. Aí também não. Mas entender que essa dinâmica que elas falam muitas vezes é a dinâmica de um homem que vai total pro polo feminino e que, por consequência, ao longo do tempo, elas vão olhar para esse cara e não vão sentir uma admiração, não vão enxergar nele o macho que elas querem, tá? A palavra é essa mesmo, é macho, tá? Elas não vão olhar para esse cara com esse sentimento, pelo contrário. Muitos vídeos que eu trouxe aqui para o canal, muitos exemplos, já falei de vários e vários casos. Tem um em específico de um rapaz que ele fez o vídeo lá tentando reconquistar a namorada, aí ele leva umas flores para ela na frente da faculdade, sei lá. Esse vídeo é um bom exemplo de alguém que com certeza está tratando aquela moça ali como prioridade, né? Que está realmente investido, emocionado. E esse cara, ele não tende a receber frutos reais sobre isso. E aí é que tá, não é nem... Às vezes não é nem o sentimento de você entender. Ah, então elas são, sei lá, cruéis, não sei. Porque eu até já citei isso em alguns momentos, né? Que a mulher, ela tem um lado cruel. Óbvio que tem. Mas é entender que isso é parte justamente da dinâmica do feminino e do masculino. O masculino, ele não é emocional. Ele não deveria ser, pelo menos. A frase homem não chora não é uma frase que um homem deveria necessariamente concordar. Ele sabe que ele tem sentimentos, ele sabe que ele chora. Mas essa frase, eu não sei quem disse, mas eu tenho certeza que muitas mulheres inconscientemente concordam. Ok? Entenda isso, tá bom? Não seja o lado emocionado da história, não seja o lado obcecado, não dê prioridade. A prioridade da sua vida é você, beleza? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.